Você gosta de K-pop ou dorama? Se você não gosta, provavelmente você conhece alguém que gosta. E olha, gente, todo esse sucesso da cultura sul-coreana não é ao acaso. Na verdade, faz parte de uma estratégia do governo desse país e tudo isso é a onda Hallyu, que é uma estratégia de soft power. E a Estrela da Morte lá de Star Wars é uma arma capaz de destruir planetas e é usado pelo Império Galáctico para comandar toda a galáxia através do medo. E aqui na nossa realidade, a gente também tem muitos países que utilizam essa estratégia de demonstração militar para ganhar relevância no contexto internacional. Esses são exemplos de hard power. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre relações internacionais, Star Wars e K-pop. Pode ser? Pode ser. E Samuel, você conhece alguém que gosta de K-pop? Eu conheço. Eu estou na presença de uma grande K-popeira aqui. Pois é, e a gente vai fingir que essa não é uma desculpa, que o tema desse programa não é uma desculpa para eu poder falar de K-pop. E também não é uma desculpa para eu poder falar de Star Wars. Não, nada disso. A gente vai falar hoje de hard power e soft power. Então, são formas, né, que países podem exercer influência em outros países. Isso pode ser feito de uma forma agressiva, que seria o hard power, e de uma forma mais leve, que seria o soft power, né, Samu? E eu acho legal a gente falar sobre relações internacionais, que tudo isso tem a ver, né? Quando a gente pega lá antigamente mesmo, na Idade Média, qual que era a maneira que os países tinham de crescer a sua influência, de aumentar suas riquezas? Eles tinham que conquistar a terra, eles tinham que expandir o território, porque aí iam ter mais lugar para produzir e tudo mais. Só que hoje, no mundo globalizado, não precisa ser assim. Tem como um país crescer sem ele precisar expandir o território, né, a extensão territorial dele. Uhum. Isso se dá através das relações internacionais. Quanto mais parceiros comerciais ou quanto mais visitantes ele tiver, quanto mais popular ele for no cenário global, mais ele vai conseguir ter influência e se enriquecer sem precisar guerrear contra os países, disputar por território. É isso. E o conceito, né, de hard power e soft power foi criado pelo historiador e diplomata Joseph Nye. E ele é norte-americano e os estudos dele são bem recentes. Se você procurar, você até acha um TED Talks dele no YouTube. E pra gente poder explicar isso de uma forma melhor, eu vou falar um pouquinho mais de K-pop. Então, assim, eu não sei se vocês aí de casa gostam de ouvir K-pop, se vocês já ouviram, ou então dorama. Eu acho que dorama, às vezes, é até mais comum das pessoas terem assistido. Por exemplo, Round Six. Você assistiu, Samuel? Assisti, pra caramba. Gostou? Gostei. Gostou? Eu gostei mais de Alice in Borderland. Alice é muito bom também. É uma produção japonesa, né? Mas também faz parte ali da Ásia e tudo. É porque eles têm uma são meio parecidos, assim. Sim, né? tem uma vibe, né? Bem parecida, é verdade. E a gente tem, então, Samuel, uma onda de popularidade, né? A cultura e o entretenimento sul-coreano tem se popularizado cada vez mais. E não só a música, não só o cinema, as séries, mas tudo. A comida, produtos de beleza, marcas, enfim, muitas coisas estão se popularizando e tudo isso faz parte da onda Hallyu. E isso é uma estratégia de soft power. Então, assim, a Coreia do Sul não tá comprando briga com ninguém, não tá mandando bomba para nenhum lugar, mas mesmo assim, ela tem aumentado, né, o seu PIB, ela tem, economicamente, ela tem tido resultados muito bons com o aumento, né, da exportação de produtos coreanos e também com o aumento do turismo. Então, assim, muito mais gente está indo para a Coreia, comprando produtos coreanos e consumindo produtos coreanos. Pra gente, né, a gente citou o Round Six. Se eu não me engano, o Round Six continua sendo a série da Netflix, e a Netflix é a plataforma de streaming mais popular atualmente. Então, é a série da Netflix mais assistida. Eu li algumas notícias antes de vir pra cá que a Wandinha tava com bastante horas assistidas, então a gente tem um ranking aí dos mais assistidos, mas eu acredito que não foi atualizado ainda, né, desse ano, mas eu acredito que Round Six ainda continua como uma série mais assistida da Netflix, e é uma série sul-coreana. E Vicky, me corrija se eu estiver errado, mas
faz um tempo, né, décadas que a Coreia está investindo em cultura, em outras coisas, em educação bastante, né? Uhum. E aí isso começou a dar fruto e começou a expandir, chegar até a gente, né, essa cultura deles. Eu lembro do Psy, que Você por lembra do muito Psy? tempo foi o vídeo mais assistido no YouTube. Chegou na casa do bilhão, né? Eu É. lembro quando esse rolê aconteceu. E ele, né, o Gangnam Style. Quem não lembra de Gangnam Verdade, Style? verdade. Né? E isso chegou até a gente. Então, o Psy é fruto de uma estratégia de soft power da Coreia. Exatamente, tá tudo ali junto. Isso começou mais ou menos na década de 90. Então, de fato, o governo sul-coreano decidiu investir muito dinheiro na cultura e no entretenimento. Então, assim, isso é investido, sabe? Eles investem na música, investem no cinema, investem na televisão. Então, é planejado. E só pra gente ter uma ideia, eu tava fazendo uma pesquisa e foi mais ou menos assim. O governo sul-coreano percebeu que a receita que foi arrecadada com o filme Jurassic Park equivalia à venda de 1,5 milhão de Hyundais. Nossa. Então, tá vendo? Eles também tiveram aí uma influência, né, norte-americana. Eles perceberam Que a produção o poder, cultural, exatamente, o poder e a influência que os Estados Unidos exercia nos outros países através do cinema, por exemplo. E a gente mesmo pode falar disso, né? O quanto da cultura norte-americana a gente não consome. Então, a partir daí, na década de 90, eles decidiram, então, fomentar a cultura. Ah, maneiro. E aí, fomentando a cultura, o país ele fica mais conhecido, né, e mais influente. Exatamente. Eu acho que é aquele lance, né, Vicky? Há talvez 20 anos atrás, quantos voos saíam do Brasil para a Coreia? E hoje em dia, quantos vão para lá? Porque aumenta o turismo. Porque Aumenta a galera muito. daqui gosta muito. Quantos artistas coreanos não vêm para cá? Você já foi no show de alguns, né? Já fui no show de alguns. Fui, verdade. Eu acho que o mais recente foi o show do JB, que é o líder do GOT7. Ele veio pra cá no final do ano passado. E antes, que eu acho que ainda tá recente também, teve o show do DPR, que eles estão mais ligados ao hip hop, principalmente o DPR Live. O Ian, eu acredito que ele tá mais ligado com o pop mesmo, mas eles vêm da urban music coreana, então foi fantástico, porque assim, há alguns anos atrás a gente nem sonhava que os cantores coreanos pudessem vir para cá. Alguns já vinham, né, alguns mais famosos, o BTS já vem há mais tempo, né, já fez alguns shows aqui no Brasil, mas, por exemplo, o DPR, eles têm um nicho, acho que um pouco menor. Então, eu nunca imaginaria que eles viriam parar aqui no Brasil e vieram, gente. E Vicky, é muito interessante a gente ver que a Coreia observou essa influência dos Estados Unidos sobre o mundo e começou a investir nisso. E a gente vê que isso deu resultado porque há alguns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás mais ou menos, o Justin Bieber vinha pro Brasil e ele, tipo assim, parava tal, e tinha gente pra caramba, né? A galera ia esperar ele no aeroporto. E a galera, né, mais jovem que curtia ele, enfrentava horas na fila e dormia pra comprar ingresso na rua. Exatamente. E tal. E acontece isso hoje aqui no Brasil com os artistas de K-pop. Acontece muito. É uma febre quando os artistas vêm pra cá e quando o BTS, que é o artista coreano, né, é o grupo de K-pop mais conhecido atualmente. Então, eles fazem, né, muito sucesso, então a galera vai atrás e quer saber tudo. Que é esse grupo de K-pop mais famoso, ele participou, né, fez aí a trilha sonora acredito que seja a música principal, que a música oficial da Copa. Então, para você ver a força do K-pop, e só para dar mais um pouquinho de informação para o pessoal, tem alguns dados aqui. Olha, só no ano de 2020, o Ministério da Cultura da Coreia do Sul recebeu mais de 6 trilhões de won em investimentos. O won é a moeda deles, mas aí se a gente for converter, dá cerca de 25 bilhões. Então, de dólares? De reais, 25 milhões, convertendo pro real.
25 bilhões de reais, que foi, então, um investimento em cultura. E daí, em contrapartida, né, o que ela recebeu foi mais ou menos aí, aqui eles colocam em dólares, tá meio confuso, mas em dólares, para cada R$ 1 investido, na verdade aqui tá, deixa eu ver, isso, tá em euro, na verdade, para cada um euro, tá, $1 e euro e real. e real, tô confusa, mas aí, só para o pessoal de casa entender, para cada €1 investido, foi retornado para o governo sul-coreano 5. Então, assim, Caramba! o investimento quintuplicou. Nossa, Não, quintuplicou. quintuplicou. Isso. Mas, assim, cresceu 5 vezes. Então, para cada €1 que eles investiram, eles receberam 5. Então, é um retorno muito grande. E isso tem muita relação com as produções culturais. Sempre que a gente vai acompanhar um filme e tal, ver como é que tá o desempenho dele, a galera, os cinéfilos fazem essa comparação. Tipo, quanto que gastaram para produzir e quanto que retornou. Porque, ao contrário de recursos materiais, né? Que, tipo, se você faz um carro, você vai vender o carro, você já sabe. Se você fizer 30 carros e vender todos, você vai ter esse lucro cheio. Mas a produção cultural, ela não tem limite. Quanto mais ela for consumida, mais retorno ela vai ter. Exatamente. Então, tipo, tem filmes que são super baratos, que recebem, assim, 30 vezes o que gastou para produzir. Uhum. Né? E é um exemplo disso, Atividade Paranormal, que foi, tipo, muito barato. Eles filmaram com câmeras quase que caseiras, assim, câmeras boas e tal, mas poucos atores, se não me engano, acho que 3 atores só. E, estourou no mundo inteiro. E é uma produção audiovisual americana. Então, assim, mesmo sendo algo que teve um investimento, pouco investimento, foi muito longe. Uhum. Né? Mas é isso aí, gente. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, porque daí a gente vai falar de hard power e Star Wars. E um pouquinho mais de soft power também. Não saia daí. É isso aí, estamos de volta. E agora, Vicky, a gente falou bastante de soft power. E a gente vai falar de hard power e soft power. E eu explico depois por que essas duas coisas. Combinado. Fala pra gente, então, um pouquinho mais. O lance o hard power, ele ainda é muito usado, né? E qual que é essa estratégia, né, de relações internacionais, de relacionamento internacional? É você fazer alianças, mas baseada em poder. Uhum. Então, poder econômico e poder militar também. Às vezes, não é nem só fazer aliança, mas também se posicionar globalmente falando. Um exemplo é a Coreia do Norte. A gente falou da Coreia do Sul, tem a Coreia do Norte. Qual que é o lance? Direto, eles estão fazendo teste de bomba e míssil. Exatamente. E pá. Né? Eu peguei aqui uma informação que no ano passado foram 25 testes de mísseis, alguns deles nucleares e intercontinentais. Uhum. Então, assim, eles ficam fazendo esses testes, muitas vezes até próximo de lugares estratégicos, por exemplo, bases militares da Coreia do Sul, bases militares dos Estados Unidos, Uhum. Bases militares do Japão. Então eles fazem esse teste nesses lugares assim e falam assim, não, a gente só está testando. Mas é para botar medo. Exatamente. É uma forma de influenciar outros países de forma agressiva. De forma agressiva. E outra maneira é também pelos meios econômicos. Né? Então, por exemplo, a gente teve a Rússia que em 2014 invadiu a Crimeia, que é uma região ali no Mar Negro que pertence ali à Ucrânia mesmo. E tá tendo a guerra na Ucrânia ainda, que é uma maneira mais prática do hard power, Uhum. né? Mas qual que foi a resposta dos outros países à Rússia? Foi fazer um bloqueio econômico. Né? Então,
fez algumas sanções econômicas e a resposta da Rússia para esses outros países foi cortar o fornecimento, a exportação de algumas coisas. Então, ela fechou a exportação de gás natural para a Europa. Né? E ela estava guerreando, ela ainda está, né, em guerra com a Ucrânia. Não está em guerra com outros países, mas ela também está numa guerra econômica com o mundo inteiro. Exatamente. Por causa dessas sanções econômicas que um faz para o outro. Eles param de fornecer o gás natural, outras coisas. A galera também para de comprar as coisas deles. Então, tem essa guerra econômica por trás. E a gente observa muito essa estratégia de hard power em Star Wars. Olha só. Olha só, galera. Vem comigo que você vai entender. O Império Galáctico, né, é uma ditadura. Então, Darth Vader, Darth Sidious e tal, Palpatines, é a galera que domina a galáxia. Ok. E qual que é a estratégia deles? É ter presença militar em tudo quanto é lugar. Então, tem Stormtrooper em quase todos os países. Onde não tem Stormtrooper, eles contratam meio que uma polícia para ficar agindo no lugar em nome deles. Né? A gente vê isso em Andor. E eles também têm um poder militar e ficam investindo. Então, assim, o primeiro Star Wars, a história do primeiro filme, do episódio 4, que foi o primeiro que foi lançado, o objetivo deles é destruir a Estrela da Morte, dos mocinhos, né? E a Estrela da Morte, como eu falei na introdução, é uma super arma do tamanho de um planeta, capaz de disparar um laser que explode planetas. Então, só isso. É tipo, explodiu o planeta. Explodiu o planeta inteiro. Então, assim, com um tiro, eles podem acabar com um planeta. Então, quem que vai ter a coragem de ser contra eles? Né? Então, exatamente. É uma estratégia de hard power, né? Uma estratégia militar. E, assim, eles fazem questão de ficar mostrando isso. Tanto que no dia do Império, lá no ano galáctico de Star Wars, no calendário de festividades de Star Wars, tem o Dia do Império, que é um dia que eles fazem um desfile militar e tal, em vários países, em vários planetas que eles têm influência, e fica lá desfilando os Stormtroopers, as naves, os robozão deles, para eles mostrarem essa força militar que eles têm, né, para botar medo em todo mundo. Outro posicionamento de hard power que eles têm, eles caçam e extinguem todo mundo que pensa diferente. Então tem os rebeldes lá e tal, e não pode. Eles tem os Jedi também, que eles exterminam todos os Jedis, porque o Jedi tem esse lance de equilíbrio, não sei o que, vamos dialogar e pá, não é só chegar com sabe de luz e vlom, né? E eles não gostam que os Jedi tenham esse lance do diálogo, da paz, da força, do equilíbrio. Realmente é uma estratégia muito agressiva de poder. Agressiva. E a gente vê que isso se repete na nossa realidade. Muitos países continuam. Né? A Coreia do Norte, por exemplo, não é só essa demonstração militar para o resto do mundo. Né? Dentro do país, internamente, eles também controlam os meios de comunicação, eles também ficam se reafirmando o poderio militar deles para a população. Então, é uma estratégia de hard power para influenciar e dominar né, as pessoas e fazer alianças ou se posicionar, mostrar sua força para os outros países. E eu acho legal a gente falar também que os países, eles oscilam entre um lado e outro, né? Podendo ser ora um lado, né? Ora hard power, ora soft power, e também passear entre esses dois lados. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente seria um líder em influência, né, soft power. Só que, por exemplo, os Estados Unidos direto a gente também vê alguma notícia de alguma intervenção, de algum conflito militar no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos ele influencia, né, outros países de várias formas, seja no hard power ou no soft power. Aqui, a nossa relação Brasil
Brasil e Estados Unidos é soft power, e a gente tem isso há muitos anos, né, há muitas décadas. A gente tem principalmente durante, né, o século XX, em que a gente, né, os Estados Unidos queria o Brasil como aliado durante a Segunda Guerra, então muito se foi feito através da cultura nisso. Então a gente teve muita exportação de produtos norte-americanos, e a gente também teve, por exemplo, a criação do Zé Carioca, que era um personagem da Disney, e que tinha lá uma animação em que ele contracenava com outros personagens da Disney para mostrar que, nossa, olha, nós somos amigos, né, a política da boa vizinhança. Então, e até hoje a gente tem essa influência. Então, às vezes, é mais fácil a gente ter acesso a produtos norte-americanos, a filmes, né, a séries, do que às vezes brasileiro. Assim, por exemplo, muitas vezes, quando eu quero assistir um filme nacional, eu preciso ir para a cidade vizinha, que no caso é essa daqui que eu estou agora, porque eu trabalho aqui, moro em Jacareí, trabalho aqui em São José, e muitos filmes brasileiros simplesmente não entram em cartaz no cinema de Jacareí, que é uma cidade menor, quando comparado a São José. Então, assim, esse soft power, ele também pode influenciar, às vezes, de forma negativa, quando ele é feito de forma muito pesada. Então, assim, os Estados Unidos não obrigou o Brasil a ficar do lado dele, mas, assim, a influência que ele tinha no nosso país para que o Brasil pudesse apoiar foi muito grande. E a enxurrada de cultura que a gente recebeu norte-americano também foi muito grande. Tem até aquela música do Legião Urbana, Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Eles falam disso, né? Falam dos enlatados que chegaram aqui. Não é enlatados, sei lá, de um milho na lata. É os enlatados do conteúdo cultural que chegavam nas latas e tal, né? Aqui. E o tanto de gente que aqui no Brasil, eu me incluo nisso, que acompanha, por exemplo, o esporte norte-americano, sabe? NBA, NFL, né? Futebol americano, beisebol. Tem muita gente aqui, um mercado muito grande que acompanha os esportes também, né? Apesar daqui ser o país, o futebol é o mais popular, ainda tem muita gente que acompanha os esportes norte-americanos, né? E eu acho legal a gente falar também que tem um conceito um pouco recente, né? Tudo é muito recente. Tudo é muito recente, né? Desses estudos. O Joseph Nye, que é, né, o teórico, né, o historiador que falou, né, sobre, que deu mesmo esses termos, né, soft power e hard power, foi há alguns anos atrás, né, acredito que já foi no século XXI, mas com base nos acontecimentos pós-Guerra Fria. Então tudo é muito recente, né, décadas, né, de décadas para cá. E tem o lance do smart power, né, que seria a junção dessas duas vertentes, hard power e soft power, né, que é justamente você influenciar, ter uma política de boa vizinhança, investir em cultura e tudo mais, ter essa influência cultural em outros países, de costumes e pessoas e turismo, mas também se posicionar de maneira mais agressiva, né, em situações pontuais. Então, a gente teve no governo do Barack Obama, por exemplo, que para o mundo, né, para a gente que estava de fora, ele parecia ser um super diplomata, um cara da paz, que era mesmo. Mas ele não deixou, por exemplo, de fazer as incursões militares que resultaram na morte do Osama Bin Laden. Sim, sim. Então, assim, não deixou de ter influência militar, não deixou de investir em poder militar, mas também continua investindo e continua fazendo diplomacia e tentando ser amigo de todo mundo. Mas com quem não é amigo, eles se posicionam de maneira mais agressiva. Sim, sim. Um exemplo disso é a OTAN, que é uma união de países que são brothers caso aconteça uma guerra. Então eles falam, a gente não quer guerra, mas se der uma guerra, vamos estar todo mundo junto, beleza? Se tiver, a gente está preparado. Então, os Estados Unidos, eles fazem muito bem isso, essa estratégia Smart Power também. Tá certo. A gente vai precisar terminar esse bloco, né?
a gente tem muita coisa para falar, né, Samu? Mas a gente espera que vocês tenham entendido um pouquinho, né, dessas políticas, né, dessa forma de fazer política internacional, seja ela de forma agressiva ou não agressiva. E a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco para finalizar as nossas ideias. É isso aí, galera. Estamos de volta. E agora, Vic, a gente falou sobre todos esses conceitos, mas tem um ranking, né, internacional que avalia o nível de soft powereza. Eu não vou tentar falar isso que eu vou falar errado. Soft powereza dos países. É isso mesmo. Quem lidera o ranking são os Estados Unidos, Uhum. né? Isso não significa lugar. que ele não seja, que ele também não exerça o hard power, Exatamente. como a gente explicou, né? Não significa isso. A Coreia do Sul tá em 12º lugar e o Brasil tá lá em 28º lugar. Só pra gente entender. Tipo assim, 28º não é um lugar assim tão bom, mas se a gente for parar pra pensar numa lista de 120 países, né, que essa lista considera Não tá tão ruim. 120 países, tá ok, né, até, eu acho. E o que eu acho interessante é que tem vários tópicos nesse índice, e o Brasil ele tá bem em receptividade no item lá que são pessoas e valores. Tá quase igual aos Estados Unidos, por exemplo. Só que as outras coisas ainda faltam um pouco mais de investimento em cultura, em um bom ambiente de negócios, em educação, que a gente ainda tá um pouquinho atrás. É uma dica para os nossos governantes, né, investirem nisso, que daí todo mundo cresce. Nossa, com certeza. Lendo notícias e artigos e tudo mais, a Coreia do Sul entra muito como um case de sucesso. A Coreia do Sul é um país muito pequeno que não tem, né, espaço territorial, né, para investir, por exemplo, em agronegócio, como faz o Brasil, mas por isso eles investem muito em informação, em conhecimento, em cultura, porque em tecnologia, né? Porque eles não precisam de espaço geográfico para fazer isso. Então, realmente, estudiosos e cientistas políticos, né, falam muito sobre isso, da importância do investimento em cultura. E o Brasil, ele tem uma cultura muito grande, muito vasta. Então, realmente, investir na produção de cultura, investir nas pessoas que estão fazendo filme, nos artistas que, né, estão fazendo música, isso seria um crescimento, né, uma oportunidade muito boa para o Brasil, e de turismo e de exportação. Então, realmente, é um caminho a ser seguido. Se a gente continuar investindo, não só a Anitta vai aparecer no top 50 mundo do Spotify. Exatamente. Outros artistas também. O Xamã e a Anitta já apareceram por lá, vez ou outra a gente aparece no top 50 mundo, mas os artistas coreanos estão lá. Estão lá toda semana, praticamente. Toda semana, nos charts do iTunes, no Spotify, na Billboard. Eles estão sempre, assim, sai uma música, eles já vão pro charts, assim, e ficam, às vezes, até liderando posições em diferentes países. E, assim, já tiveram indicação pro Grammy, já ganharam, né, Parasita em 2020, recebeu o Oscar, mais de um Oscar, né, mas principalmente o Oscar de melhor filme. Então, eles realmente já estão tendo esse reconhecimento, né? É isso aí. O Brasil ainda vai ganhar um Oscar, eu tenho fé. Eu também acredito nisso. E fica o recado, né, para que os políticos, né, e até mesmo para que a população perceba a potência, né, que o Brasil pode realmente ser em cultura, em exportação de cultura. A gente tem tudo para crescer, né, Vicky? A gente tem extensão territorial, a gente tem uma cultura muito plural, porque influência de vários países e tal. A gente tem polos tecnológicos aqui, sim, que se receberem investimentos, eles vão explodir de fazer coisa legal. A gente tem aqui o Parque Tecnológico em São José, tem o INPE, enfim. É só investir, acreditar, em desenvolver essas coisas, né? Educação, cultura, que o Brasil tem tudo para crescer. E aí e ter um feat, assim, sabe, de um artista brasileiro, um artista coreano. Eu tô apostando em Jackson e Anitta. Que eles já Anitta interagiram ali, eu não lembro se foi no Twitter, já rolou uma troca de mensagem, assim. O Jackson que também... Opa, gente, eu fiquei até emocionada de falar do Jackson, caiu aqui o negócio. Mas o Jackson também faz parte do GOT7, que é um grupo que eu gosto muito. E eles já interagiram, assim, no Twitter.
Acho que foi no Twitter ou no Instagram. Então eu tô apoiando essa dupla aí. É isso aí. Vai dar um funkão coreano. Eu tô acreditando coreano. Tô esperando isso. Mas é isso então, galera. E a gente aguarda ansiosamente pelo funk coreano. Solicitação aqui de Tamires Vick. Então, por favor, Anitta e Jackson e Wang. Jackson, providenciem isso pra gente. Exatamente. Viu? E o Pode Ser de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero que você tenha aprendido bastante, pelo menos um pouquinho, sobre relações internacionais, soft power, hard power, que isso pode ajudar muito você aí no seu dia a dia, e conhecimento nunca é demais, né, Vicky? Exatamente. Quem quiser saber mais sobre esses conceitos, né, pode ler mais sobre o Joseph Nye, que foi, então, quem fez esse estudo, né, sobre soft power e hard power, para quem quiser entender mais sobre como isso funciona. E a gente fica por aqui. Quem quiser ver esse programa, né, ou ouvir, a gente tá no canal do YouTube da Câmara Municipal, né, da TV Câmara, e a gente também tá no Spotify, né, Samu? Isso aí, no Spotify. Se você tá escutando a gente pelo Spotify, rola aí pra baixo que já tem vários episódios pra você escutar e aprender bastante coisa de um jeito diferente, de um jeito da hora, porque é isso que o Pode Ser faz. E a gente volta na semana que vem com outro assunto. Pode ser? Pode ser, Samu. Pessoal, até a próxima semana.